quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Olá. O tema central hoje é: se ovelha gera ovelha, pastor gera o quê? Nós vivemos numa sociedade hoje que é muito difícil alguém mandar uma mensagem para os pastores. Normalmente está sempre focando a igreja, até mesmo há uma linha bem tênue que dificulta um pouco isso. Porque a pessoa pode ser tida como uma rebelde, uma pessoa que não quer se enquadrar. Mas diz a palavra: repreenda o sábio e ele se tornará mais sábio. Repreenda o escarnecedor e adquirirá inimigos. Então, eu venho neste momento, eu não venho aqui repreender, mas eu venho passar uma mensagem. Tá ok? Então vamos lá. Por que estou trazendo para você este tema no momento? Porque está virando um clichê, tá certo? No meio da igreja, na pregação dos púlpitos, onde a ovelha gera ovelha. Pastores, evangelistas, missionários, por mais de um, sobe no púlpito da igreja, prega a palavra do Senhor, e em determinado momento há uma cobrança do púlpito para os membros da igreja que ovelha tem que gerar ovelha, com o intuito de dizer o quê? Que quem frequenta a igreja tem que ir atrás de quem não frequenta para trazer para a igreja e desta maneira multiplicar o reino de Deus. Ou seja, para que mais pessoas sejam alcançadas com a evangelização. Até aí, tudo bem, porque a palavra diz: ide e fazei discípulos, né? Ide pregai o evangelho, tá ok? Então, assim, verdadeiramente, nós temos que levar a palavra de Cristo para quem ainda não o conhece. O mérito que eu vou discutir aqui hoje, que vou trazer para você, não é contestar isso. Tá ok? Nós vamos abordar um outro parâmetro, um outro lado desse clichê, tá certo? Desse jargão, tá ok? Então, como nós vamos iniciar agora? Quando a igreja está cheia, uma grande igreja, ok? Com milhares de membros em um único culto, você não vê ninguém falando isso aí. Que igreja, que a ovelha gera ovelha. Agora, quando um pregador, quando um pastor está ou na sua própria igreja ou na igreja dos outros, porque foi convidado a levar a palavra para lá, e ele percebe que tem banco vazio, que a igreja não está cheia, de certa forma eles atribuem que a falha está nos membros daquela igreja que não estão trazendo visitantes, que não estão trazendo novas pessoas para aquele convívio, tá ok? De certa forma, há uma coerência, há uma verdade nisso, tá certo? Mas vamos agora um pouquinho mais profundo nisso. Se a ovelha tem que gerar ovelha, eu te pergunto, pastor tem que gerar o quê? Porque de cima do púlpito cobrar, sabe, um alavancamento da parte da igreja é fácil, mas será, pastor, que você está fazendo a sua parte direitinho? E normalmente o que acontece? Vamos analisar nos dias de hoje, friamente, quando uma ovelha está evangelizando alguém, está tentando formar alguém, às vezes ninguém nem percebe. E por que não percebe? Por que não percebe?
Porque, irmão, uma coisa, olha só, uma coisa é sair evangelizando para qualquer um. Poderíamos, paralelamente, dizer que quando uma ovelha está tentando fazer uma nova ovelha, gerar uma ovelha, ela acaba praticando o acasalamento, tá certo? Porque sem o acasalamento não vai gerar a nova ovelha. E nesse acasalamento precisa haver a fecundação. Então, sair pregando o evangelho a toda criatura, isso é a cruza. Isso é o ato sexual da ovelha. Sair pregando o evangelho. Agora, não é porque pregou o evangelho que vai haver a fecundação. Não é porque pregou o evangelho que já vai nascer uma ovelha agora. Em determinado momento que se sai para pregar o evangelho, há fecundação. Ou seja, há uma pessoa que recebe a palavra e a aguarda e a retém e quer viver aquilo. Nesse momento houve a fecundação da ovelha. Então aquela ovelha que pregou a palavra gerou, fecundou, está gestante de uma nova ovelha. E é neste momento que 3 coisas acontecem. A que está sendo fecunda, a que vai nascer, necessita colocar o seu cordão umbilical na ovelha mãe. Ela vai precisar dos nutrientes da ovelha mãe. A ovelha mãe vai estar se doando para esta nova ovelha que vai estar nascendo. E vai estar dando atenção, vai estar dando conselho, orientação, vai estar orando por esta ovelha. Agora, a ovelha que está sendo gerada é uma ovelha fraca que precisa se fortalecer para então nascer. A ovelha que está gerando é uma ovelha forte, mas a sua saúde ficará um pouco debilitada porque ela estará compartilhando da sua saúde com a nova ovelha que vai nascer. E é aí que o pastor, que é ele que cuida das ovelhas, tem que ver qual é do seu rebanho as ovelhas que estão grávidas, que estão prenhas, que vão dar a ovelha, que vão gerar a ovelha, que estão em gestação. É o pastor que tem que ver. Porque às vezes, irmão, nem a ovelha sabe que está prenha. A ovelha só vai saber que está prenha tempos depois. Então olha só como é que é o trabalhar. E o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia? Nós estamos encontrando um monte de pastor tipo Labão. Tá certo? Quem foi Labão? Jacó se apaixona por Raquel, que é filha de Labão. Labão é que tem as ovelhas, Jacó não. E aí o que acontece? Jacó se apaixona por Raquel, quer ficar próxima, vai até o seu parente, e o seu parente Labão o recebe muito bem e pede para ficar junto. E aí o que acontece? Labão, de certa forma, pede para Jacó arrebanhar suas ovelhas. Tá certo? E por que eu digo que tem um monte de pastor como Labão? Tem um monte de pastor como Labão que tem sua igreja, suas ovelhas, mas que querem que alguém tome conta. Algum Jacó. Jacó, homem honesto, que não defrauda Labão, que não engana Labão e que decide pôr a mão na massa. E Jacó toma conta das ovelhas, alimenta, apacenta, limpa, cuida, tá ok? Trabalha, cruza, tá certo? Para
receber o quê? O amor de Raquel. Só que lá na frente, o combinado não se cumpre. Labão, em vez de dar a mão da filha Raquel para que Jacó casasse, ele deu a mão da Lia, que era a filha mais velha. Olha só. Jacó pede uma coisa e recebe outra. E o interessante aqui, além dos costumes e etc., Lia aceita isso. Você já parou para pensar que Lia aceita? Lia aceita casar com Jacó, mesmo sabendo que Jacó ama a irmã. Ou você acha que se a Lia chegasse para Labão e falasse assim: pai, Jacó não me ama, Jacó ama Raquel, deixa eu ficar aqui até que um próximo varão me ame, me encontre. Mas Lia não quis isso. Por quê? Porque Lia conhecia Labão. Lia preferiu ficar longe de Labão, junto de Jacó, que não a amava, porque de certa forma Labão estava querendo que Lia saísse. Então olha só o que acontece. Que paradoxo é esse que eu estou falando de Labão agora, sendo que ovelha gera ovelha. Existe hoje alguns pastores que querem ver a multiplicação do seu rebanho, mas não querem tomar conta da ovelha. Eles só querem o resultado. Eles querem ver Jacó trabalhando o seu rebanho, Jacó multiplicando o seu rebanho. Eles não querem eles tomar conta da ovelha. E aí o que acontece? Quem era Jacó? Você vai falar para mim que Jacó é um diácono, um presbítero? Jacó não é ninguém. Jacó é outra ovelha. Tá certo? Que pecou lá atrás contra o próprio irmão, contra o próprio pai. Enganando o pai, enganando o irmão. Um pecador. Jacó entra agora naquela família sendo ninguém. Só um parente, um irmão. Sendo um irmão. E aí Jacó começa, pela graça, a tomar conta das ovelhas. Só que chega um momento que Jacó chega para Labão e fala assim: eu não quero mais trabalhar para você. Dá-me o que é meu, porque eu vou embora. E aí Jacó pega uma parte do rebanho, pega suas duas esposas, Lia e Raquel, e deixam Labão. Isso aí parece uma historinha que acontece nas igrejas, não é mesmo? Aquela ovelha que trabalha junto com o pastor, tomando conta de um departamento, sendo líder de alguma coisa, ele toma conta daquelas ovelhas, aquelas ovelhas gostam daquele pastor, e quando o pastor fala: eu vou parar de trabalhar para você, e sai da igreja, a maioria daquelas ovelhas o acompanham. E é aí que as pessoas dizem divisão da igreja. Fulano de tal saiu da igreja e levou um monte com ele. Isso é uma divisão da igreja, onde já se viu, porque eu ia ungir ele pastor. E é por isso que eu pergunto: se ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Pastor, quantos pastores você já formou? Quantos pastores você já gerou? Porque você cobra as ovelhas que não estão gerando ovelhas. E eu te pergunto: você está gerando pastor? Porque se ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. E você sabe o que está acontecendo nas igrejas? Os pastores não estão gerando pastor. Os pastores estão gerando diácono e presbítero. E evangelista. E por quê? Por que não está? Por que pastor não... Veja, eu estou dizendo aqui que uma parte da igreja se comporta assim. Não é todo mundo. Tem pastor gerando pastor, tá?
tem pastor multiplicando o seu rebanho. Mas eu estou falando com quem tem que ouvir. O Espírito Santo é que vai confirmar o que eu estou falando no teu coração. Se é para você a mensagem. Se não é, encaminha para alguém que você acha que necessita. Então, eu queria até voltar um pouquinho lá para a história da ovelha. Porque ainda tem outro fato. Quando a ovelha está gerando a ovelha, ela está prenha. Ela começa a entrar num período que precisa de maior cuidado, principalmente o espiritual. Porque a ovelha, quando está resgatando a outra ovelha das garras do lobo, você sabe qual é a batalha espiritual que rola aí. E nem sempre a ovelha está preparada para a batalha espiritual para resgatar uma alma do inferno. O pastor sim, tá certo? Então o que acontece? A ovelha que está gerando ovelha, ela precisa de uma alimentação especial justamente devido à batalha espiritual que se inicia pela libertação daquela vida. E você sabe muito bem que essa batalha não é fácil. É ou não é, pastor? Não é fácil. A ovelha já gerada, convertida, não é fácil mantê-la no rebanho, porque o lobo vem querer tragar. Imagina as que estão para ser gerada. Então não é fácil. A ovelha que está gerando a outra ovelha, ela encontra muita dificuldade, muito desgaste. Mas enfim, chega o dia em que a ovelha consegue pegar o seu amigo, o seu parente, o seu conhecido e levar para o culto na igreja. Ok? Todos ficam felizes porque tem um visitante na igreja, uma pessoa em potencial para permanecer se alimentando da palavra, convivendo com aqueles irmãos para se fortalecer e virar mais um cristão, para ajudar a moldar a sociedade num critério do amor supremo. Aí o que acontece? Tem igreja que faz uma recepção muito bem adequada para um visitante, para uma pessoa que está chegando. Ou tem igreja que, pelo amor de Deus, a ovelha fica meses gerando outra ovelha e quando ela pare, quando ela dá a luz, quando nasce, quando a cria que leva para dentro da casa do Senhor, existem algumas pessoas que põem tudo por água abaixo. É como se chegasse na hora de cortar o umbigo, sabe? O cordão umbilical. É como se não soubesse cortar o cordão umbilical, cortasse de qualquer jeito, e aí a ovelha acabaria morrendo por uma infecção pelo umbigo. Mas vamos dizer que a igreja receba essa nova ovelha da melhor maneira possível. E há um novo período. A ovelha foi gerada, a ovelha nasceu e agora ela precisa de amamentação. E me diz uma coisa, adivinha na tetinha de quem que essa nova ovelha vai mamar? Não é na do pastor, é da ovelha mãe, que pode ser a ovelha pai, certo? Então assim, a nova ovelha vai continuar com a ovelha que a gerou por um período, até que ela aprenda a andar sozinho, a comer sozinho. E é outro momento que os pastores negligenciam o cuidar das ovelhas. A ovelha acabou de ser gerada e ela vai continuar sugando a ovelha mãe. E normalmente os pastores não dão assistência nenhuma, nem a nova ovelha, nem a ovelha que gerou a outra ovelha. E a batalha espiritual continua, porque vem a nova fase, a busca pelo batismo nas águas. Outra batalha. A quebra dos paradigmas e conceitos hereditários.
Você acha que é fácil? Pastor, você sabe que não é fácil. Bom, é muito fácil estar do púlpito pedindo para as ovelhas se multiplicarem. Agora, se você não pôr a mão, se você não se dedicar a isso, pastor, você vai se enquadrar a um pastor tipo Labão. Tá certo? Que tem um rebanho, põe outro para tomar conta, enquanto faz não sei o quê. Tá certo? Não faz uma visita, não faz uma oração na casa dos novos convertidos. Tem pastor que ele deixa de visitar os membros da própria igreja para visitar quem não frequenta igreja nenhuma, para tentar trazer para si essa ovelha. Ou seja, tem pastor que está indo ele mesmo tentar gerar uma ovelha. Eu não acho isso ruim. Eu até acho necessário, porque a ordem é para todo mundo. Eu acho que pastor também tem que gerar ovelha. Só o que ele não pode fazer é querer ganhar o mundo e não cuidar dos da sua casa. Então, tem pastor perdendo a sua casa porque está querendo ganhar o mundo. Está indo orar por quem, como diz a palavra, tem pecado que é para a morte. Tem pecador que você não deve nem orar para ele. Deixa Deus agir. Agora, tem pastor que está saindo visitar gente que só quer sugar o que pode do pastor, porque é malandro, porque é safado, porque é um filho do encapetado. Só quer sugar. E aí o pastor deixa as ovelhas grávidas, as ovelhas que estão amamentando, por si só. Salve-se quem puder. Então, pastor, medita. Veja o que está acontecendo na tua igreja. Procure as ovelhas que estão grávidas, as ovelhas que já geraram, as ovelhas que estão amamentando. E cuide delas você. E você também gere novos pastores. Porque se a ovelha tem que gerar ovelha, pastor tem que gerar pastor. E você sabe por que normalmente pastor não gera pastor? Porque ele atribui que o pastorado é uma unção que vem de Deus, que Deus tem que confirmar. Sinceramente, eu nunca vi um pastor chegar para uma ovelha e falar assim: meu filho, vem aqui, deixa eu fazer uma oração para você. O Senhor me revela que é a hora de você abrir a sua própria igreja. Em nome de Jesus, eu te abençoo na obediência do Espírito Santo. Pode ir, meu filho, vá abrir uma igreja que Deus me revelou que tu tem unção de pastor. Eu nunca vi isso, não. Quando alguém chega para o pastor e fala assim: pastor, me dá tua bênção, porque eu vou abrir o meu próprio ministério, eu vou abrir meu próprio ministério, Deus me mostrou que eu tenho que abrir a minha própria igreja. A primeira coisa que começa é um blá blá blá, um blu blu blu, que o rapaz está dividindo a igreja. Só que ele, o pastor que está reclamando, não se atenta ao fato de que ele é pastor de uma igreja que nasceu da mesma forma. Porque eu não conheço nenhuma igreja que exista hoje que seja uma igreja que foi fundada por um dos 12 discípulos. Eu não conheço. Se você conhecer, por favor, me avise, porque eu imagino o tamanho da sabedoria que tem lá dentro. Uma igreja que foi fundada há 2000 e poucos anos atrás por um dos discípulos de Jesus Cristo, e que aquela doutrina, aqueles ensinamentos e aquele pessoal foi se renovando a cada ano, a cada geração. Eu queria ver isso. Toda a igreja que existe hoje nasceu do mesmo princípio. Me dá tua bênção que eu vou abrir outra igreja, porque eu não concordo com a doutrina, os estatutos da igreja que você está me pastoreando. Então tem um monte de igreja que hoje é bênção, que nasceu da mesma forma que Jacó: me dá minhas coisas que eu estou saindo fora, sob o teu jugo eu não ficarei mais.
E as pessoas estão vendo isso como rebeldia. Bom, enfim. O que será que pastor tem que gerar? Pastor não tá para gerar só diácono e presbítero e missionário, não. Pastor tá para formar outro pastor. Então, sabe, pastor precisa treinar, precisa ser capacitado. Pastor precisa dar oportunidade para alguém do seu próprio rebanho começar a evangelizar, pregar, trazer a palavra do Senhor. Mas normalmente, irmão, só o pastor quer falar. Poucas são as igrejas que os pastores dão muitas oportunidades para os de fora, de outras congregações, de outras igrejas, e para os membros. Poucos. Normalmente, todo culto é sempre o mesmo pastor, o mesmo pastor, o mesmo pastor, o mesmo pastor. Ele está gerando o quê? Não está gerando nada. Ele está gerando discípulo. Discípulo. Mas germinar, ele vai esperar o quê? Deus. Se é Deus que dá a unção de pastor para alguém, é Deus que dá a unção de ovelha para alguém. Então é Deus que gera ovelha e é Deus que gera pastor. Bom, enfim, eu espero ter sido claro. Eu espero ter sido claro. Até o próximo vídeo. Shalom Adonai, Igreja do Quem Senhor. sou eu? Amém. Para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu? Para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração, não apenas por